De tempos em tempos no YouTube sempre surge algum assunto que do nada se torna uma tendência gigantesca, como por exemplo as creepypastas. A primeira vez que esse assunto esteve em alta no YouTube foi literalmente na Era de Ouro, onde a gente acompanhava a grande maioria das coisas pelo canal do AmbuPlay, saudades eternas. Sejam bem-vindos, minhas crianças, para a segunda temporada do Relatos Sobrenaturais de YouTube. E assim como tudo que se torna tendência, chega um momento que começa a saturar. As pessoas usam de todas as formas possíveis até se tornar algo banal. Então esse assunto de creepypasta, que surgiu como algo realmente bem macabro e meio perturbador, como a historinha do nosso querido Jefinho Tira-Vida, começou a se transformar em creepypasta da Peppa Pig, creepypasta do Bob Esponja, creepypasta do Sonic com o olho sangrando. Começou a se tornar ridículo e simplesmente esse assunto teve uma grande queda e pararam de falar sobre isso no YouTube. Porém, hoje em dia a gente conseguiu ver que esse assunto voltou a tomar conta do YouTube e se transformou em algo novo, como as Analog Horrors, por exemplo, e aí a gente conheceu canais como o do Ip, que é um canal incrível, da Shinkawa. Mas sendo bem sincero pra vocês, creepypasta nunca me assustou, e olha que eu sou uma pessoa bem medrosa. É sempre uma imagem meio bizarra, uns sons esquisitos de fundo, não me dá medo, não me assusta, não é a minha vibe. Porém, uma coisa que realmente mexe na minha cabeça são coisas reais. E aí que a gente parte pra Deep Web. Uma das coisas que eu acho que é mais esquisito desse assunto é que tem gente que não acredita que é real, que acha que é tipo uma lenda urbana. O problema, meu querido, é que a Deep Web realmente existe. E tem um vídeo que eu acho que é o mais conhecido sobre esse assunto, mesmo pra você que nunca pesquisou nada sobre, é Blank Room Soup. Que assim, é um vídeo meio bizarro, é um vídeo amedrontador, só que ele foi feito pra internet, foi feito pra dar um choquezinho, não um vídeo real. Só que o caso, e o que torna tudo mais bizarro e mais perturbador, são as coisas que acontecem na Deep Web. Elas são reais. Só que uma das grandes provas que a Deep Web realmente existe é o caso do Maximilian Schmidt, que é um caso um pouquinho mais simples, mas é só pra te mostrar que existe toda uma comunidade que você não conhece. Esse é um caso de um menino de 18 anos que ficou milionário vendendo substâncias que não são legais, eu não posso falar a palavra, lá na Deep Web e conseguia muito dinheiro. Isso é só um exemplo muito bobo, um exemplo muito inferior às coisas que realmente acontecem lá, que eu posso falar aqui pra vocês. E assim como esse caso que se transformou numa série da Netflix, de tempos em tempos, coisas que estão nas profundezas da Deep Web acabam surgindo aqui na superfície. E quando surge e a galera tem acesso a elas, acaba sendo algo muito traumatizante na vida de todo mundo. Assim como o caso do vídeo que, se você conhece, eu realmente sinto muito, que se chama Daisy Destruction, que eu não vou falar muita coisa sobre, mas se você viu o meu vídeo sobre Erebros, é o vídeo da vida real do último capítulo, do mais pesado de todos. Então, basicamente por aí. E esse assunto de Deep Web, assim como as creepypastas, que no início davam muito medo e começou de um jeito muito macabro, principalmente porque a coisa de Deep Web era real, no YouTube começou a ser banalizado e tudo era Deep Web, saturou, o assunto morreu. Até que em 2015 voltou a acender uma chama por conta de um usuário de um site, que eu não sei se eu posso falar o nome, então vou deixar aqui só pra vocês verem, que era um site muito famoso na época, e as pessoas faziam suas postagens como se fosse o Reddit hoje em dia, onde um usuário anônimo fez uma postagem perguntando qual foi a coisa mais bizarra e macabra que você viu na vida. E lá tinham pessoas falando de Daisy Destruction, de vídeos de animais e coisas que eu não posso falar aqui. E tinha um cara específico que falou sobre uma coisa que aquilo literalmente me perseguiu durante a minha adolescência. Ele relatou o seguinte, abre aspas, eu assisti alguns animes estranhos, sobre meninas sem roupas presas num grande banheiro sem portas, tendo um debate filosófico sobre nunca sair da sala. Depois de perderem a esperança e passar fome por alguns dias, tudo vai por água abaixo. Elas simplesmente começaram a gritar, e gritar cada vez mais alto. Todas tiraram a própria vida, seja batendo a cabeça no chão, ou fazendo o pescoço em pedacinhos com as próprias unhas. Uma menina ajudou a outra a mergulhar na pia, se é que vocês me entendem. Depois de assistir isso, eu fiquei chorando a noite toda antes de dormir, porque nem eu sabia mais o que estava acontecendo. Por que alguém desenharia isso com tanta precisão? Foi horrível. Parecia algo com traço e qualidade dos anos 80. A dublagem era em japonês e a legenda era em inglês. Durou cerca de 30 minutos, sem créditos. Não encontrei ou vi novamente. O nome do vídeo era algo como Go for a Punch, ou algo parecido. E após essa postagem, outros usuários que também eram anônimos começaram a relatar que já viram esse anime em algum lugar e que viram ele por volta de 2011 e que ele era muito macabro, porque ele não tinha trilha sonora ou coisinha pra te dar sustinho, era só uma ambientação muito esquisita, uns gritos das garotas eram ensurdecedores, o cara falou que nunca tinha escutado nada parecido com aquilo e que se ele escutasse de novo, ele ia literalmente enlouquecer. E nesse momento você deve estar pensando, tá, mas o que acontece nesse anime? Ou por que é tão bizarro? Por que tava na Deep Web ou coisa parecida? Então, eu me perguntei a mesma coisa. Então vamos à explicação do que acontece nessa obra que é tão macabra.
Na história de Go for a Punch, ou Saki Sanobashi, que foi o nome que ele ficou conhecido, e curiosidade importante também, eu fui pesquisar o que significava Saki Sanobashi no Google Tradutor, e apareceu que significava comprimento da diferença. Eu não entendi nada, mas voltando, a história de Saki Sanobashi conta a história de algumas meninas que estão presas dentro de um banheiro, como eu já disse, sem porta e sem janela, e sem conseguir sair de lá. O problema é que, como foram vários relatos, a gente não sabe muito bem quantas garotas são ao certo. Tem relatos que falam que são 8, 9, e tem relatos que falam que são 3. Tudo que você vai ver aqui, toda essa desgraça, todo esse caos, todo esse inferno acontece em literalmente 5 dias. Desde a intro, a gente vê que a ambientação daquilo é realmente bem macabra. O formato do rosto das meninas é bem esquisito, o olhar delas também causa uma sensação de estranheza, e no primeiro dia tem só 2 meninas sentadas ali, conversando sobre o medo delas perderem a vida por causa da fome. Até que, de repente, elas olham pro ralo daquele banheiro e o ralo começa a borbulhar um líquido vermelho. E é assim que termina o primeiro dia. É só isso, é simples. No segundo dia, nos mostra essa garota de cabelo branco bem esquisita, abrindo os olhos novamente, olhando pra frente, e lá a gente vê finalmente a terceira garota. Essa terceira garota, ela tem cabelos pretos. Ela tá com as suas mãos estendidas e a gente vê que começa a pingar uma gotinha de sangue, outra gotinha de sangue e de repente, literalmente, cai um olho. Tá, eu tô começando a entender a vibe desse anime. No terceiro dia, a gente tem simplesmente as meninas sentadas observando o corpo da menina de cabelo preto literalmente apodrecer, como se nada estivesse acontecendo. As coisas estão ficando bem bizarras de uma forma muito rápida. No quarto dia, a gente tem essa menina de cabelo branco acordando e levantando no meio de uma poça de sangue. Tá literalmente tudo tomado. Ela levanta, vai andando e quando ela vai abrir a porta onde tem um sanitário, ali a gente vê o corpo de uma outra menina. Então, na verdade, são 4 e não 3. Eu tô ficando meio confuso e meio perturbado também. E no quinto e último dia, a gente vê a menina de cabelo branco levantando novamente e a amiga dela tá em frente a uma torneira cheia de água e falando: "Você pode me ajudar? Eu não vou conseguir fazer isso sozinha." Ela não dá uma palavra. Ela vai andando, pega ela e põe a garota pra respirar água, digamos assim. E depois pega a cabeça dela e dá com ela na pia. Esse barulho, mano, o barulho dela batendo a cabeça na pia é bizarro. Obviamente a garota vai de Cristo e tudo termina com essa menina de cabelo branco sentada numa poça de sangue muito maior, tá quase um rio aquilo ali, e acaba. Tá, um pouco esquisito. Porém, essa animação que eu mostrei pra vocês agora é uma animação feita por fãs, porque a gente não tem o material, os vídeos de Go for a Punch. Ou talvez a gente tenha. Talvez vocês não tenham noção ou dimensão da proporção que isso tomou, mas o post que esse cara fez falando sobre esse anime foi uma coisa assim que se tornou gigantesca. Literalmente tem uma comunidade enorme que pesquisa coisas de Saki Sanobashi ou Go for a Punch há anos, juntando material e tentando descobrir da onde que vem essa obra, se realmente é da Deep Web, o que ela estava fazendo na Deep Web, o que torna ela tão bizarra. De primeiro momento, as pessoas acharam que Go for a Punch tinha sido uma obra, tipo um teste feito por algum mangaka muito famoso de terror, com um traço muito perturbador, que ele só queria realmente testar algumas coisinhas e que não era nada sério. O primeiro autor que citaram, por incrível que pareça, foi o Miyazaki. Sim, o mesmo cara que é o autor de Castelo Animado, Viagem de Chihiro, Ponyo. Mano, o cara faz obra fofinha, coisa linda, coisa fofa, obra de arte, obviamente. Porque, sendo bem sincero, um cara que faz umas obras muito tocantes e muito bonitas, cara, se ele tivesse uma mente tão doentia pra criar Go for a Punch, seria um plot twist gigantesco, eu teria medo desse cara. Mas não, obviamente não era o Miyazaki. A única coisa em comum que Miyazaki tinha com Go for a Punch era o traço no estilo dos anos 80 que o cara especificou, mas só isso, não tem nada a ver. Só que uma coisa que as pessoas meio que colocaram de lado e esqueceram, e que eu ficava lembrando e não saía da minha cabeça de jeito nenhum, é o ponto daquilo tá na Deep Web. O que faria um anime estar na Deep Web? Sendo bem sincero, obras que eu já trouxe pra vocês aqui são mais pesadas do que isso que eu mostrei de Go for a Punch. Se Go for a Punch for só isso, não tem motivo pra estar na Deep Web, sejamos sinceros. Então, a única coisa que me passava na cabeça e que poderia ser um motivo plausível pra estar na Deep Web era que talvez aquilo não fosse exatamente um anime. Talvez tivessem cenas animadas, porém, em alguns momentos poderiam mostrar algo como se fosse um live action. Só que o problema é que aquilo seria real, aquilo seria verdadeiro. Então sejamos sinceros, se você visse alguma pessoa fazendo o que estava acontecendo naquela animação na vida real, aquilo realmente não sairia da sua cabeça por nada. E foi com esse pensamento que a gente conseguiu chegar
na obra que talvez seja Go for a Punch. A comunidade já estava ficando literalmente louca porque já tinham se passado mais de anos e ninguém encontrava nada, nenhuma imagem, nenhum trecho do vídeo. Eles queriam ver e entender o porquê que esse anime era tão perturbador. Até que de repente, depois de literalmente anos, surgiu um usuário anônimo relatando ter comprado um DVD com o nome de A Menina no Mar Vermelho. E as descrições que ele contava ali sobre aquele DVD, que foram muito bizarras e que eram em live action, batiam muito bem com a história de Go for a Punch. Então toda a comunidade que já estava prestes a desistir, já estava desanimada, viu uma luz no fim do túnel e falou: mano, isso aqui é Go for a Punch. Talvez o cara tenha errado o nome, porque ele falou que não lembrava muito bem. Então vamos pesquisar sobre. Esse cara que estava relatando a história do DVD que ele comprou, falou que achou isso num site onde tinha várias obras japonesas, quase como uma lost media, e que dava pra você entrar lá e pedir pro dono, talvez, ou coisa parecida. Então toda a comunidade foi lá em peso e não receberam nenhuma resposta, basicamente. Afinal de contas, já tinham se passado anos e aquele site já não estava muito bem na ativa, digamos assim. Mas o dono do site chegou a responder algumas pessoas e falou que não tinha Go for a Punch. Então foi mais uma bola fora. Foram literalmente anos de pesquisa. A galera simplesmente não queria jogar fora todo o trabalho que tiveram de pesquisar sobre Go for a Punch. Ninguém queria acreditar de verdade que aquilo não era real. Até que simplesmente depois de muitos anos, surgiu um usuário anônimo de novo, alegando ser aquele mesmo usuário que relatou sobre Go for a Punch, avisando que aquilo era, na verdade, tudo inventado da cabeça dele. Ele começou a falar que nunca viu um anime como aquele, ele não sabia que ia tomar essa proporção inteira, e nesse mesmo momento, boa parte da comunidade foi por água abaixo. Todo mundo ficou estressado, meio triste também, porque queriam descobrir sobre essa obra, estavam pesquisando há anos. Porém, tivemos um plot twist dentro de outro plot twist, porque conseguiram provar que esse usuário anônimo, que estava se dizendo o dono daquele post antigo de Go for a Punch, alegando que era falso, conseguiram provar que, na verdade, ele não era o mesmo cara. Então, assim, uma galera continuou pesquisando e outra galera simplesmente desistiu. Lembrando, o post foi feito em 2015 e somente em 2023, literalmente 8 anos depois, aparentemente a gente tem uma resposta para Sakusa no Bashi ou Go for a Punch. Mais precisamente em fevereiro de 2023, um youtuber conhecido como Mouse postou um vídeo acreditando ter solucionado todo o mistério de Sakusa no Bashi ou Go for a Punch. A obra que ele cita no vídeo alegando ser Sakusa no Bashi é a Residência dos Anjos Caídos. Isso é traduzindo para português, tá? Porque eu não sei falar japonês. Nesse anime, assim como no relato, a protagonista é uma garota de cabelos claros. A gente também tem a cena do banheiro que as garotas ficam presas de uniforme escolar lá dentro e começam a enlouquecer. O tempo do episódio também é bem parecido, de 21 a 30 minutos, então tudo meio que bate. Só que a gente não tem confirmação se esse anime é realmente Go for a Punch, porque não tem como saber. Essa que é a verdade. A menos que o cara simplesmente consiga provar que ele é o dono do post e não sei o que, e explicar, ah não, esse é o anime, ah não, não é esse o anime. Eu acho muito difícil a gente ter uma resposta final. Por mais que A Residência dos Anjos Caídos seja a obra que mais se aproxima de tudo que a gente conhece sobre Sakusa no Bashi, muito provavelmente Sakusa no Bashi é só mais uma lenda, uma creepypasta, uma lenda urbana. Porque, sendo bem sincero, é muito difícil de engolir a história que esse anime estaria na Deep Web, porque a gente já viu coisa muito mais pesada aqui na superfície. Então por que um anime desse estaria na Deep Web? Eu acho muito difícil de ser real. Porém, em 2023 ainda, depois desse último vídeo que o cara fez, surgiu um jogo de Sakusa no Bashi. Obviamente é um jogo feito por fãs, é um jogo que meio que reinventa a história de Sakusa no Bashi, pega todo o relato que o cara colocou ali em 2015, então eu acho que é a obra que mais se aproxima daquilo que você quer encontrar. Sendo bem sincero, eu não sei se eu fico feliz ou triste por essa obra não existir. Triste porque passaram anos pesquisando sobre, e era uma pesquisa muito maneira, eu me senti o próprio Sherlock Holmes quando entrava na internet e pesquisava Sakusa no Bashi, o que será que tá acontecendo, onde será que tem, entrava em fóruns e os caralho. Mas feliz que não exista realmente uma obra que seja um anime tão perturbador ao ponto de fazer o cara não conseguir dormir e ficar na cabeça dele por anos. Provavelmente esse cara nunca viu o Midori Shoujo de Tsubaki. Se ele tivesse visto, a conversa seria outra. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu tô um pouco doente, então minha garganta tá doendo. Eu não vou enrolar muito aqui no final. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E segue lá no Instagram que eu postei recentemente spoiler da minha própria obra, assim, o meu próprio mangá. Ou será meu próprio anime. Vocês vão ver logo logo, o trailer sai em breve e eu tô muito ansioso pra vocês realmente poderem conferir e aproveitar essa obra que eu tô escrevendo com todo o meu coração. Queria agradecer vocês pelo apoio de sempre, é o que me motiva a continuar trazendo vídeo pra cá de verdade. E por último, eu queria pedir só mais uma coisinha. Sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto é que se for. Eu tô meio doente, gente, valeu, pra mim já chega.